Eu lembro que muitos anos atrás meu pai comprou um confocal, mas eu nem sei a marca que é, quem mexia bastante, entendia bastante era o Gustavo Vitor. Ele conseguia fazer bastante diagnóstico confocal na época, mas claro, acho que isso era década de 90, o começo dos anos 2000. E eu acho que daí para frente, assim, o confocal foi perdendo um pouco o seu espaço. Tanto que a gente nem aprende na residência sobre confocal, né. Então eu acho que o tema da aula aí, ó, fazendo o sentido clínico, é porque o confocal, ficou basicamente, restrito, em pesquisa e em alguns centros, que estudam mais, córnea, e aí acabou meio desaparecendo, mas eu acho que, a gente consegue reavivar ele nessa aula, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver. Opa. Esses são, não tenho interesse nessa aula, tá? Mas vamos lá. Então, o princípio da microscopia confocal foi patenteado em 1961 pelo estudioso Marvin Minsky, que é um engenheiro, né? Ele foi inventor, ele que assinou essa patente. E claro, basicamente, nesse exame nessa imagem do lado, como que funciona o aparelho, né? Então, tem uma fonte de luz que sai por um pinhole e atravessa e bate num espelho. E aí sim, através de todo o sistema óptico, ele bate exatamente no tecido que a gente quer analisar, no caso aqui a córnea. Essa imagem ela é refletida e passa depois, bem no final, quase no receptor, por um pinhole, que aí sim essa imagem é adquirida no que eles chamam de fotomultiplicador, mas nada mais é do que o receptor, tá? Então, e aí daí sim a imagem é transformada. Então, basicamente, o aparelho ele tem que escanear a mesma região que está sendo iluminada por luz, que são as outras técnicas, né? E no caso do aparelho da Heidelberg é o laser, tá? Então eu tive contato com a microscopia confocal quando eu estava em Boston, 2016 até 2018. E quem me mostrou esse aparelho que fez eu gostar bastante foi o Dr. Pedram Hamram. Ele é um dos grandes nomes aí na parte de superfície ocular, olho seco e confocal. Então, basicamente todos os pacientes que ele atendia passavam pelo confocal antes de ir para consulta. E, e eu aprendi bastante aí nesse 1 ano e meio que eu fiquei lá em Boston. E no começo eu achava um negócio meio maçante, meio chato de ver. Pô, tá vendo nervo, tá vendo célula, o que que você vai aprender com isso? Mas a gente vê que, como é o tema da aula, fazendo sentido clínico, né? Então a gente comecei a associar os exames com a clínica, né? E aí tem 3 tipos, né, de confocal: o tandem scanning, o slit scanning, e o laser scanning. Laser scanning é o da Heidelberg, que tem a melhor qualidade, tá? Então aqui, esse é o aparelho que eu estou mostrando para vocês. Basicamente, o paciente vai encostar o queixo nessa área preta que está passando meu cursor, a testa aqui em cima, e ele tem esse adaptador, porque o confocal ele também pode ser utilizado para avaliação da retina, tá? E nervo óptico. Claro que depois do advento do OCT, ele basicamente ficou obsoleto para a parte de segmento posterior. E aí, o grande X da questão nesse aparelho
E por que que a gente usa é essa parte aqui preta que eu estou mostrando para vocês, que chama o Cornea Module, né? O módulo de córnea Rostock, tá? Então esse é o nome disso, que basicamente consiste numa lente que está aqui, tá? Que a gente vai ajustar, que vocês conseguem ver aqui, que aí eu vou dar o foco girando essa lente, tá? E essa câmera que ela está exatamente posicionada na região onde está focalizado o aparelho, para eu enxergar lateralmente, para ver se eu estou fazendo o scan no lugar certo. Então, essa, essa parte preta é uma roldana que você roda e você consegue levar toda essa cabeça do confocal para frente. E aí aqui a gente faz o X e o Y e o zoom e o foco, como eu disse, aqui bem na lente, tá? Então esse é o princípio básico. Teoricamente você tem que ter 1, 2, 3, 4 mãos para fazer o exame. Lá em Boston eles faziam em 2 pessoas e com um motorzinho, mas eu consegui me virar nos 30 fazendo sozinho esse exame, tá? Então, é um exame, o confocal é um exame pouco invasivo. Eu falo pouco invasivo por quê? Porque o aparelho, a gente acopla um gel na ponta do aparelho e aí vem uma tampinha que chama tomocap, que faz a interface entre a lente e o olho. E na ponta desse tomocap a gente coloca um gel. Lá nos Estados Unidos é recomendado o Gentil. Aqui eu uso o Adapts Fresh ou metilcelulose mesmo. Por isso que eu falo que é pouco invasivo, né? Porque ele tem um toque na córnea discreto, principalmente do gel. Então, encosta no olho, então eu considero ele levemente invasivo. Tá? Ele dá um aumento de 800 vezes, tá? E a gente consegue avaliar completamente todas as camadas da córnea, tá? E claro, o olho tem que estar anestesiado para o exame, tá? Então, um corte óptico de 2 micrômetros é super pequeno, né? Então, é importante a gente saber um pouco da anatomia também. Então, a gente vai avaliar todas as camadas da córnea. A gente sabe que o plexo nervoso subbasal passam os nervos e mesmo no plexo subepitelial e estroma a gente pode achar nervo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns casos mais para frente, mas basicamente como que a gente enxerga o aparelho, tá? Então, muitas vezes alguns de vocês que me encaminham o paciente para fazer o exame, eu normalmente envio exatamente desse jeito. Então, vocês vão ver primeiro a camada superficial do epitélio, que é essa camada com as células grandes, tá? E aí, conforme vai indo mais posterior, mais profundamente na córnea, né? Vocês vão vendo que as células começam a diminuir. Elas, em alguns casos, têm a coloração diferente, tá? E aí vocês aqui já conseguem ver que está começando a aparecer os nervos, tá? Então essa linha já é um pedaço do nervo do plexo subbasal. Então a gente está indo mais profundo no epitélio. E aí sim a gente chega no plexo subbasal, que a gente tem essas imagens maravilhosas dos nervos, né? Então, também passando o plexo, a gente já chega no estroma anterior, que vocês conseguem ver os ceratócitos, núcleos dos ceratócitos e matriz de colágeno, tá? A gente divide do mesmo jeito hiperrefletivo, tá? E hiporrefletivo. Então, hiperrefletivo é mais branco, hiporrefletivo é mais escuro. E aí sim vocês conseguem ver essa linha aqui, branca, ó. Isso aqui é um nervo, que já está lá no estroma médio da córnea, tá? E aí essas setas estão exatamente os núcleos dos ceratócitos, tá? Então a gente, como vocês sabem,
a parte mais anterior do estroma é uma parte mais rígida, porque tem mais ceratócito, a densidade é maior, e isso se reproduz na cirurgia refrativa. Então, a gente já tem vários estudos de biomecânica mostrando que a córnea nessa parte anterior é mais resistente que a parte posterior. E aí vocês já conseguem ver que tem menos ceratócitos distribuídos nessa imagem, né? E aí sim, a última camada é o endotélio da córnea, tá? Então, já vou mostrar para vocês os pacientes, tá? Então, vocês vão ver que tem bastante imagem. Minha aula basicamente é só de imagem e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente consegue achar no exame, tá? Então, eu vou descrevendo para vocês quais são os achados aqui, tá? Então, nessa primeira imagem, já na transição do plexo subbasal para o estroma anterior, vocês conseguem ver que tem essa linha aqui, ó. Então, essa região aqui, isso aqui basicamente é uma flexão da córnea, tá? Então, é uma área que o aparelho está encostando e fazendo uma pressão no olho. Então, por isso que a gente consegue ver nervo aqui e aqui some, tá? Exatamente porque existe uma pressão, mesmo que discreta no olho, faz com que apareçam esses artefatos, tá? E aí, esse é um paciente, na verdade até um amigo meu, que aí sim a gente, já terminando o plexo subbasal, a gente vai para o estroma anterior com bastante densidade de ceratócito, né? E aqui vocês conseguem ver, né? A profundidade que eu estou fazendo o exame, tá? Então aqui 55 micrômetros, aí eu vou mais profundo a 63, ainda estroma anterior, vocês conseguem ver que tem bastante ceratócito, tá? E aí, conforme eu vou indo mais profundo, ao 145, existe uma diminuição no estroma médio da densidade do ceratócito e aqui mais posterior também, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente teve um pouco de contato, na verdade esse slide era para estar um pouquinho mais para frente, mas fazendo o sentido clínico, né? A gente notou lá nos Estados Unidos que alguns pacientes que eram encaminhados para avaliação de dor neuropática tinham sido submetidos à cirurgia de catarata. Então, do mesmo jeito que a cirurgia refrativa, corneana, LASIK, PRK, o SMILE, etc., eles podem levar a uma lesão dos nervos. A cirurgia de catarata também pode levar aos mesmos sintomas, tá? Então, a gente apresentou um pôster lá no Havaí, né, por estar com essa roupa, na Arvo, exatamente falando, esse é o primeiro relato aí dos primeiros pacientes com dor neuropática após a cirurgia de catarata, e aí eu vou falar mais para frente, tá? Então, se pega um paciente com Haze, como que o Haze se apresenta na microscopia confocal, tá? Então, isso aqui é plexo subbasal e começo do estroma anterior, tá? Então, vocês vão ver que tem uma leve alteração tecidual, tá? Então, vocês não conseguem ver direito como que estão dispostos os ceratócitos, conseguem ver que tem uma diminuição dos nervos, tá? Isso é um paciente pós-PRK que tem Haze, tá? Então, existe uma desorganização regional do tecido, tá? Então, tudo isso vocês conseguem avaliar nesses pacientes, tá? E aí, o que é importante, né? Deixa eu ver se é algum vídeo. Essa é uma paciente que é muito importante, né? Minha esposa. Então, eu fiz a refrativa dela, fiz o PRK nela o ano passado, a gente ainda era namorado, e aí eu falei para ela, vamos fazer um confocal antes de fazer a tua cirurgia?
porque eu quero ver como é que ela usava a lente e tinha um pouco de intolerância com a lente de contato, tá? E aí, aqui a gente consegue ver bem os nervos, tá? E aí, o que que é importante? Todo paciente que usa lente de contato gelatinosa ou rígida, tem uma leve hipóxia da córnea, né? Isso se reproduz como um aumento de inflamação na córnea, tá? Então, vocês conseguem ver essas células, essas lombriguinhas aqui, isso aqui são basicamente as células dendríticas inflamatórias da córnea, tá? Então, ou células de Langerhans. Então, isso aqui é muito comum em paciente que tem olho seco, em paciente que é usuário de lente de contato, e, e aí vocês conseguem ver nesse corte do confocal, tá? Então, vocês conseguem ver que a densidade de nervos é normal, né? Então, vocês conseguem ver os nervos. A gente fala que o certo é ter mais de 4 trunks, né? 4 nervos compridos desses que atravessam toda a imagem do confocal. Então a quantidade de nervo era adequada, mas tinha bastante inflamação exatamente decorrente do uso da lente de contato. E aí, para ela e para alguns outros pacientes parecidos com ela, que aparecem, que tem um exame parecido, eu indiquei o uso de colírio de corticoide leve, tipo Alrex, exatamente pré-tratamento, tá? Então, aqui vocês estão vendo a mesma imagem, aqui um corte histológico. Então, vocês conseguem ver essas pretinhas são as células inflamatórias, e a gente consegue ver bem na microscopia confocal, até fazendo com que a gente consiga ter uma correlação anatomopatológica bem parecida entre o confocal e o corte histológico, né? E, na verdade, aquele slide que eu estava falando da, da neuropathic pain, dor neuropática e cirurgia de catarata, devia estar logo depois desse. Então, o que leva a essa inflamação nesses pacientes, principalmente que são usuários de lente ou que têm olho seco e que de repente podem ou não fazer cirurgia refrativa sem um tratamento prévio? É exatamente isso, né? Uma lesão dos nervos. E aí a gente tem apresentação dessas áreas de terminação nervosa irregular que chamam neuromas, tá? Então isso basicamente é a regeneração aberrante dos nervos da córnea, que o paciente pode ter isso aqui. Então, os pacientes com síndrome de Sjögren, o paciente com olho seco, a gente tem os exames bem parecidos com os pacientes que são usuários de lente de contato, tá? Então, se for pegar essa imagem que eu estou mostrando para vocês, é muito semelhante com aquela que eu mostrei antes. A não ser que vocês notem que existe também aqui lesão já de nervo. Isso é um paciente só de Sjögren sem ter feito refrativa, tá? E aí sim aqui o nervo que teria que seguir esse caminho e formar um trunk normal, ele já tem lesão irreversível aqui nesse caso, né? Então, claro, existe alguns tratamentos para isso, por exemplo, soroautólogo, membrana amniótica, que podem fazer com que melhore esses nervos. Tá? Aqui é um outro paciente com síndrome de Sjögren. A gente faz um scan muito importante, né? Então, vocês estão vendo, eu estou mais ou menos 30 micras de profundidade. E aí eu rodo todo o epitélio, toda a córnea desse paciente procurando exatamente essas imagens, tá? Então, um exame bem difícil de ser feito, né? O examinador tem que ser bem experiente e ter paciência, porque o exame realmente é chatinho, né? Então, alguns pacientes que eu tive vontade de avaliar junto com alguns reumatologistas são esses pacientes com síndrome de Sjögren,
que tem algumas doenças que a gente não tem muito diagnóstico fechado. A gente consegue avaliar aqui paciente com neuropatia de fibra fina, e aí eu entro mais em detalhes mais para frente, tá? Então, esse é um paciente com leucopenia a esclarecer e estavam exatamente avaliando doenças autoimunes nele. Então, ele tem em algumas áreas normais de nervo, aqui você consegue ver bem o centro da córnea, o que é bem interessante essa imagem, porque os nervos eles vêm de todos os lados e formam essas junções. Então, aqui é exatamente o centro bem o ápice da córnea, onde os nervos estão se conectando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem interromper e perguntar, eu fico à disposição aqui também, tá? Que mais que a gente vê aqui? Então, esse é um paciente com fibromialgia. O paciente com fibromialgia, ele tem lesão de nervo semelhante à dor neuropática. Então, ele tem alteração dos nervos periféricos, né? Então, eles têm algumas dores de origem desconhecida e que muito se assemelha à dor neuropática, né? Então, esse paciente existe uma diminuição importante da quantidade dos nervos, tá? A densidade de nervo, existe o aparecimento dos neuromas, e isso pode mostrar aquela dor fantasma que alguns pacientes têm, tá? Então, esse é outro paciente com retocolite ulcerativa, tem os achados similares a esses pacientes, tá? Então, a gente acha um padrão bem similar nesses pacientes com doença autoimune, com lesão de nervo periférico, e a grande sacada do confocal é isso, né? Você conseguir fazer avaliação de nervo periférico sem ter que fazer uma biópsia, por exemplo. Então, um dos diagnósticos, dos possíveis análises diagnósticas nesses pacientes é a biópsia de pele. E que nesse caso a gente consegue evitar que o paciente faça a biópsia de pele fazendo confocal, que a gente está avaliando exatamente os mesmos nervos, tá? Importante também, a gente consegue avaliar o limbo desse paciente, a gente consegue avaliar as paliçadas de Vogt, né? Então, isso aqui a gente tem que fazer o scan do paciente pedindo para ele olhar para uma posição que é, por exemplo, para cima, a gente avaliaria as paliçadas inferiores e para baixo as superiores e por aí vai. Então, esse aqui é um quadro clássico das paliçadas, tá? E aí vocês conseguem ver com bastante detalhe, até algumas células epiteliais a gente consegue ver aqui. E aí, isso aqui é uma paciente que foi encaminhada exatamente para avaliação de deficiência limbar. Ela é uma usuária de lente de contato de longa data e também teve essa alteração do limbo. Então, aqui, nesse caso, a gente não consegue identificar as paliçadas, evidenciando aqui, sim, uma deficiência do limbo, tá? Então, todas aquelas paliçadas bonitinhas que a gente conseguia ver nas outras imagens, a gente perde aqui, né? E também, essa é uma imagem ilustrativa, né? De um paciente com distrofia de Fuchs, mas que vocês conseguem ver exatamente as alterações morfológicas histologicamente, né? E isso, basicamente, a gente consegue ver todas essas alterações no paciente usando o microscópio confocal, tá? Então, vocês vão ver que aqui, lembra que eu mostrei para vocês e mostrei o estroma normal, né? Então, os ceratócitos. E aqui vocês já conseguem ver uma paciente com distrofia de Fuchs, antes de eu fazer a cirurgia do transplante endotelial de MEC. Então, ela tinha um edema corneano, vocês mal conseguem definir aqui onde está o núcleo dos ceratócitos, tá? Basicamente, tudo que vocês veem em mais escuro aqui é líquido, é edema, tá? Então, essa área escura aqui
evidencia a presença de líquido no tecido, e a gente vê só alguma área de matriz de colágeno aqui, formando esses arcabouços aí de líquido, tá? Então, conforme a gente vai indo mais posterior na córnea, né? Então, já falamos um pouco de epitélio, um pouco de estroma, plexo subbasal, e a gente está indo mais para a face posterior da córnea. E aí a gente, o que o confocal faz, né? Ele grava 100 imagens, né? Então vocês conseguem ver aqui embaixo quais são as fotos que ele está fazendo, né? São 70, 80 de 100, e a espessura que ele está examinando, tá? Claro, qualquer micromovimento, até a respiração do paciente, a gente vê uma variação de espessura aqui. E aí a gente já está indo no estroma posterior para o endotélio, tá? E aí, chegando no endotélio, a gente vê algumas lesões que são muito interessantes, né? Então, essa é uma paciente que veio bem no começo quando eu comprei o confocal, tinha uma lesão no endotélio, ninguém sabia direito o que era, era difícil de avaliar. E aí, quando eu fiz o corte do endotélio, a gente conseguiu ver bem esses buracos, né, na córnea, então tinha uma ausência de endotélio localizada, né? E aqui também parece até a boca de um bicho, né? Tem os dois olhos e a boca aqui. Mas esse é um paciente que tinha uma ceratite por herpes, tá? E aí, como a gente avalia o endotélio, né? Então, o confocal ele faz a avaliação do endotélio, a gente faz um scan, a gente pode procurar endotélio 360 graus. E aí, como que sai o reporte do endotélio? Ou da contagem celular, né? Então, ele vai mostrar para a gente a densidade de células por milímetro quadrado, com standard deviation, quantidade de células que foi contada nesse quadrado que eu pré-selecionei, a área em milímetros estimada para esse cálculo, tá? E a profundidade de foco que a gente está. Então, a profundidade se diz a espessura paquimétrica, né, que a gente está. E aí, em alguns pacientes com Fuchs e com Gutato, a gente consegue ver essa área mais cinza, bem na transição. Se vocês conseguem ver bem alguns ceratócitos aqui, e aí essa área de transição e aqui já vindo para o endotélio, tá? Então aqui a gente tem um espessamento da DCME, toda essa área mais acinzentada é um espessamento da DCME, e essas bolinhas são as excrescências que eu vou mostrar para vocês, que são as gutatas, né? Então aqui fazendo uma avaliação do endotélio de um paciente com Fuchs, vocês conseguem ver uma imagem que dificilmente a gente consegue avaliar com a microscopia especular, né? Então, normalmente especular, basicamente a gente não consegue ver células, mas aqui no confocal, pela alta resolução e qualidade da imagem, a gente consegue ver todas essas excrescências focais que são as gutatas, né? E aí, isso a gente pode tanto avaliar o centro como a periferia, como o Gustavo falou, nos pacientes que a gente opta por fazer o DWEC, eu acho que a microscopia confocal tem um valor importantíssimo, tá? Que a gente consegue exatamente avaliar isso. Tem algumas gutatas periféricas, mas a maioria das células é normal. E aí, já partindo para fazer um sentido clínico dessa imagem, né? Ó, então, essa paciente tem cicatriz de RK na córnea, ela tem as gutatas centrais, né? Então, vocês conseguem ver aqui que daqui do centro para a periferia já não tem mais gutata. E aí, claro, a gente faz o DWEC
e aí sim a gente tem o resultado esperado, né? E todas aquelas gutatas da mesma paciente foram embora, né? Com a remoção da membrana de DCM endotélio, tá? E aí aqui tem essa microscopia especular dessa mesma paciente, tá? Alguns meses depois de fazer o DWEC, e aí aqui fazendo a contagem celular na microscopia confocal, vocês conseguem ver a densidade que é parecida, né, mais ou menos 880, e já a gente consegue ver células de, claro, tem algum polimegatismo e pleomorfismo, mas ainda, né, mas não tem gutata, e essas células vão se mostrando cada vez mais saudáveis, né? Então, pré-operatório, a gente remove a DCM, e aqui é uma imagem pós-operatória de 1 ano, mostrando que entre 6 meses e 1 ano, praticamente não houve diferença e é normal, tá? E aí, essa é uma imagem muito legal, eu acho que é super difícil fazer, acho que ainda ninguém conseguiu fazer, mas eu me esforcei bastante para conseguir fazer um filme bem legal dessa imagem, tá? Que aqui é exatamente a borda onde a gente removeu a DCME e endotélia do paciente. Aqui está o estroma e aqui, aliás, perdão, aqui está já está no estroma o corte, e aí aqui vocês conseguem ver bem o endotélio sadio desse paciente pós-DWEC. Quando a gente muda o corte, indo mais para o endotélio daqui, da área afetada, né? Vocês conseguem ver que ainda tem algumas gutatas e aqui fica sombreado, tá? E aí, já partindo para a parte de infecção, que eu acho que é o que mais interessa, principalmente porque a gente nota cada vez mais a presença de infecções e ajudando bem no diagnóstico, né? Então a gente consegue ver a ceratite por acanthameba. Vocês conseguem ver num corte, numa cultura, como que esse cisto está presente, tá? E aqui com a imagem que eu consigo fazer no confocal, né? Até essa imagem eu mandei lá para o Eduardo Rocha e virou capa do Arquivos Brasileiros, se eu não me engano, ano passado ou retrasado, tá? Então, cisto típico, eles ficam bem agrupados e normalmente eles ficam nessas cadeias, né? E tem a dupla parede, que é o sinal típico da infecção de ameba, tá? Então, alguns pacientes também apresentam não só com aquele sinal clássico que eu mostrei para vocês dos cistos, mas vem com esse que eu falo que parece um céu estrelado, né? Então tem essas pequenas bolinhas que também podem ser as amebas, podem ser, claro, um pouco de inflamação, mas vocês conseguem ver bem que o padrão é parecido, né? Então elas ficam agrupadas e o tamanho também é um pouco diferente daquelas que eu mostrei para vocês, né? Então, deixa eu passar aqui. Essa é uma outra imagem, né? Uma ceratite infecciosa por acanthameba. Acho que essa foi uma das que mais teve presença de cisto. Então, elas formam muito bem esses raminhos que são clássicos, né? Então, eu falo para os pacientes, ó, se você tiver acanthameba e a gente fizer o confocal, com certeza a gente vai achar se for a acanthameba, e se não for a acanthameba, a gente não vai achar, porque realmente é muito difícil não achar a acanthameba na microscopia confocal, tá? Claro que algumas imagens podem enganar a gente, mas por isso que eu acho que é importante o avaliador ser importante, ser experiente, tá? Então, esse é um caso, uma paciente que vocês estão acostumados, especialista de córnea, está acostumado a pegar, usuário de lente, vem com esse olho vermelho, com bastante queixa, vem com com esse infiltrado imune, com essa
opacidade, esse haze central. Então, esse é um quadro, claro, a gente, na maioria das vezes, a gente mata o diagnóstico clinicamente, né? E quando a gente faz o confocal, a gente vê o céu estrelado, que eu falo para vocês, bastante, evidenciando bastante as acantamebas, né? Então, esse é o mesmo vídeo que eu mostrei para vocês. Então, é um caso dramático, né? Eu acho que é importante a gente fazer, prescrever corretamente o tratamento, né? Avaliar esse paciente diariamente. E aí sim, né? Aí no meio do tratamento, a paciente, por conta própria, começou a usar Predforte, né? E aí ela estava melhorando e voltou a aparecer essas acantamebas, né? Então, essa imagem é um clássico sinal da presença das amebas, né? Então, aqui o vídeo mostrando para vocês também, evidenciando a quantidade de ameba, aqui elas já estão encistadas, essa paciente eu estou acompanhando há mais de um ano, fazendo confocal entre 30 e 60 dias, e semana passada eu fiz o confocal dela, eu dei alta para ela, estava super bem. Então, aqui a gente vê, depois de um tratamento rara presença de ameba, e aqui é o resultado final. Claro, sobra um haze central, mas aquele olho inflamado, não, com injeção auxiliar, não existe mais, né? Então, partindo para o próximo tópico aqui, eu acho que a ceratite micótica também a gente consegue avaliar bem os pacientes, tá? Se vocês olharem essa imagem da direita, isso aqui é uma placa de cultura de um fungo filamentoso, tá? Se vocês olharem essa foto da esquerda, é uma foto de um paciente que foi diagnosticado com ceratite fúngica, tá? Filamentosa, por Fusarium. Então, basicamente, a gente consegue ter a mesma imagem da cultura com confocal, e aí a gente fica às vezes meio decepcionado com os laboratórios, que a gente manda a cultura, você se esforça, raspa bem, procura bem, e o resultado vem negativo, mas o confocal, nesse caso, ele tem um valor super importante, tá? Então, na vigência de uma ceratite micótica, eu acho que é legal pedir um confocal, porque na maioria das vezes a gente consegue matar o diagnóstico com ele, e aí evitando sim que tenha que fazer cultura, raspado, centro cirúrgico. Normalmente eu faço cultura no centro cirúrgico, então, e claro, para o paciente também é menos doloroso, né? Então, aqui é um vídeo desse paciente. Então, eu vou voltar um pouquinho. Vocês conseguem ver bastante filamento, né? Isso aqui é quadro típico, mas eu queria mostrar para vocês os achados que muitas vezes vêm associados, tá? Associado a esses quadros. Então, vocês vão ver aqui algumas áreas hiporrefletivas, algumas áreas hiperrefletivas, algumas células arredondadas, tá? Isso aqui podem ser neutrófilos, podem ser linfócitos, tá? É difícil a gente saber exatamente qual célula que é, mas também podem ser os esporos, tá? Então, dos fungos, então a gente consegue ver alguns esporos, eu vou mostrar para vocês um esquema. E aí sim, a gente, com todo esse quadro, a gente consegue ter uma avaliação bem completa. E claro, a hora que a gente vê os filamentos, aí sim a gente mata o diagnóstico fácil, né? Então, vocês conseguem ver, vou voltar um pouquinho, que junto com esses filamentos clássicos, né, a gente vê algumas bolinhas que estão bem perto dos filamentos. Isso aqui pode ser os esporos dos fungos, tá? Então, vou mostrar para vocês um caso, uma paciente que
foi encaminhada da doutora Lucila, do interior aqui de São Paulo. Ela me passou, era inclusive uma amiga dela, que estava fazendo hiking e bateu um pedaço de galho no olho, né? Então, acertou a córnea, e teve sim uma lesão que ela tratou no começo, melhorou, mas ela ficou com uma opacidade e um infiltrado que ela achou melhor a gente e encaminhou para fazer o confocal, tá? E aí vocês conseguem ver que o epitélio cresceu, mas ficou uma opacidade aí no estroma anterior. E aí, quando eu faço o exame, quando eu faço o exame, eu acho exatamente essa estrutura aqui, que eu olhei e falei, meu, não é possível que eu consegui achar um negócio tão bonito assim, né? Então, junto disso tem as bolinhas que a gente acha que pode ser esses esporos. Eu mandei para a doutora Denise essa foto, ela falou assim, pelo amor de Deus, manda para a córnea, porque isso aqui é super raro de ver. E aí, quando eu entrei no Google e pesquisei, falei assim, será que tem um esquema de um fungo, né? Então, basicamente esse é um esquema, e aí você consegue ver bem essas segmentações dos fungos, né? E sim, talvez os esporos aqui, né? Então, a microscopia confocal realmente ajuda muito a gente. Eu tenho outros pacientes, né? Com outros diagnósticos também. Claro que não dá para eu falar de todos aqui, infelizmente. De repente a gente pode segmentar na próxima vez. Mas tem paciente com distrofia, tem outras doenças também que a gente pode avaliar. Mas eu acho que eu copiei essa foto aqui, exatamente daquela aula que eu falei para vocês, que foi de acanthameba e microscopia confocal da academia. E aí, sim, a gente vê que o microscopia confocal tem essa sensibilidade, essa especificidade na infecção fúngica, tá? E na acanthameba, especificidade maior ainda, quase 100%, tá? Então, claro, microscopia confocal é um exame difícil de ser realizado. Até a gente já escaneou mais de 600 pacientes, eu e a Paula Kataguiri, com o nosso aparelho. E aí sim, a gente nota exatamente isso, né? No começo a gente tinha muita dúvida e a gente foi melhorando a qualidade do nosso diagnóstico conforme a gente foi ganhando mais experiência. E, claro, é sempre bom tirar foto na lâmpada de fenda e fazer. Eu sempre avalio os pacientes antes na lâmpada de fenda, tá? Então, acho que isso faz com que você ganhe uma correlação e, como eu disse no começo, faz um sentido clínico do uso da microscopia confocal para a gente, tá? Então, concluindo a aula, que eu não quero me estender muito mais, porque senão eu pareço chato, mas essas são algumas conclusões que a gente tira da microscopia confocal, né? Então, a gente consegue fazer um exame com alta qualidade, né? E eu tenho uma tia patologista, e eu falo para ela, tiro o sarro dela, falo, tia, você imagina você fazer anatomia patológica sem ter que tirar um pedaço do paciente, né? Então, eu falo que os patologistas ficam com inveja da gente, que a gente não precisa ter nenhum pedaço de ninguém para fazer a análise, né? Então, a gente, no paciente em vivo, a gente consegue fazer a avaliação da anatomia e da patologia. A gente analisa todas as camadas da córnea, tá? Serve para screening de algumas doenças, tá? Principalmente paciente com distrofia de Fuchs. E aí sim a gente consegue avaliar a parte central da córnea, periferia. E claro, né?
A gente tem uma avaliação com 800 vezes de aumento, né? Então, a gente consegue ver célula, a gente consegue ver nervo, a gente consegue avaliar e fazer diagnóstico de infecções corneanas, né? E avaliação dos parasitas. E, claro, essa parte de olho seco tem se mostrado a mais promissora também na microscopia confocal, avaliação de dor neuropática, todas essas alterações que estão cada vez mais fazendo com que os pacientes visitem o nosso consultório, né? Então, eu queria agradecer, queria deixar essas imagens aqui para vocês no meu último slide, que é exatamente para vocês terem uma noção do que a gente consegue fazer em vivo. Então, a gente tem realmente uma avaliação anatomopatológica incrível, tá? Então, eu queria agradecer a todos aí a presença, tá? E o convite, e estou aqui para tirar dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Muito obrigado.